Eu sempre digo que Deus, ele tem uma forma correta de nos fisgar e cada um de nós, ele vai nos usar pontualmente em áreas específicas através da nossa história, né? Deus usa a nossa história. E porque ele escreveu a nossa história, né? O que aconteceu? Os meus avós eram pastores, meu avô abria várias igrejas, pastoreava. E foi ele que me introduziu na igreja desde criança cristã, mas eu não tinha uma vida com Deus, sabe? Ia na igreja, mas não tinha aquela... E eu lembro que quando eu casei, em 2002, eu tive um encontro com Jesus. Eu casei em 2000, tô assim, resumindo muito. Em 2002 eu tive um encontro com Jesus e a partir de 2002 a minha vida começou a mudar. De 2002 a 2005 foi um tempo onde eu comi muito da palavra, me alimentei, aquela busca, comecei a viver realmente esse relacionamento com Deus. E ali em 2005 que nasceu o chamado, eu tive um sonho. Eu sonhei que tinham várias prostitutas se prostituindo numa rua e que alguém ao meu lado me dirigia até elas e falava assim: eu chamei você para estar com elas, para ministrar elas, para mostrar que elas têm um pai. Para mim foi muito impactante porque logo após que eu acordei eu já percebi que era um chamado de Deus. Na outra semana eu já tinha subido uma zona de prostituição e já tinha abordado as prostitutas, conversado com elas. E é incrível que quando Deus te dá um chamado, Ele também abre todas as portas necessárias para você estar lá. E não faltou, assim, deu um mês, eu já estava na mesa com elas, ministrando. Uau! Comunicando aquilo que Deus queria, que elas eram filhas. Foi algo tão lindo, Lu, tão assim, eu tenho tantas experiências daquelas mesas, daqueles lugares, sabe? Eu entrei realmente em boates de prostituição, também fui nas avenidas. E elas são filhas do pai, muitas foram resgatadas, casaram. E lindo o que Deus fez naqueles anos. E você não sentia medo de ser julgada, de ser criticada? Porque às vezes a igreja não entende quando, né, alguém se dispõe a ter um ministério como esse. E foi tão incrível que culminou, né, essa minha ida para o presídio, para as zonas de prostituição, comunidades carentes, culminou numa palavra que Deus me deu em Lucas 13, que fala que daquela figueira numa vinha, né? Tinha uma figueira plantada numa vinha, só que ela era infértil, né? Ela estava lá e o dono da vinha chegou, falou com o viticultor e falou: olha, eu quero figos dessa figueira, mas ela é infértil, então pode cortar. E aquele viticultor, o jardineiro daquele lugar, falou assim: olha, vamos dar mais um ano para ela, vamos ver se realmente ela é estéril, vamos ver o que está acontecendo. E eu peguei aquela palavra para mim. Deus falou assim para mim: filha, eu dei um passeio na vinha e você, como figueira, não tem dado fruto. Você talvez está querendo olhar para as videiras e percebe que você é diferente. Você não vai dar uva, você vai dar figo. E eu acho que aquela figueira estava paralisada pela comparação. E Deus falou assim comigo: eu quero fazer com você algo novo e diferente, será que eu posso? E eu falei: Deus, eu quero. E Ele falou: então quero que você se afaste de tudo. Por um ano eu quero que você abandone o ministério. E nós já éramos pastores. Eu já ministrava com meu marido louvor, não ministrava ainda a palavra. Gente, eu não sabia. Você ministrava louvor. Louvor. E aí Deus falou: quero que você saia de tudo. Saia das plataformas e corra para os lugares que eu quero que você esteja. E naquele momento, assim, naqueles anos, a minha oração era assim: Senhor, eu quero estar onde Tu estás, né? Eu quero amar o que Tu ama. Eu quero estar onde o Senhor... Eu lembro daquele versículo que Jesus falou: eu faço aquilo que vejo meu Pai fazer. E a religião, ela não conseguia me contentar, ela não conseguia me preencher, era muito pouco. E aí eu falei com meu marido, eu disse: amor, Deus falou comigo para mim me afastar 1 ano de tudo. E ele é meu sacerdote, meu esposo. Eu falei: o que tu pensa sobre isso? Eu queria que tu me abençoasse. Ele falou: eu te abençoo. Ele me abençoou e eu voltei para casa. Então todas aquelas reuniões, né, que a gente sabe que tem, todos aqueles ensaios, eu me afastei de tudo e voltei para casa. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz tinha uma gaveta na minha casa que eu demorei para abrir aquela gaveta. Foi muito incrível aquilo. E quando eu abri assim, saiu um monte de coisa da gaveta. E aí eu olhei aquela gaveta bagunçada, cheia de coisas que já não eram para mais estar ali, sabe? E Deus falou assim comigo: filha, a sua vida está como essa gaveta. Nós vamos começar organizando essa gaveta.
né? Organizando a tua casa, a tua família, a tua vida. Eu vou colocar as coisas em ordem. E nesse contexto de voltar para casa, de alinhar a minha casa, eu comecei a ir muito no prostíbulo, né? De uma forma muito secreta. Não tinha rede social, ninguém estava vendo aquilo. Então, toda semana à tarde eu ficava com elas no discipulado. Muitas prostitutas tinham que sair do discipulado para ir atender cliente. Era algo assim para mim muito impactante, fora da minha realidade. Depois elas iam chorar no meu colo. E eu comecei realmente a estar aonde Jesus queria que eu estivesse. Por um ano foi assim. Foram 7 anos nas zonas de prostituição, 7 anos dentro dos presídios e também dentro de comunidade carente.